irmãs, um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical, hoje com a lição de número 12, como titulado, como Testemunhando a Grandeza de Deus. Vamos começar com uma oração, sabendo que o nosso motivo de oração, dado pela revista, está escrito assim: ore para que Deus transforme o choro em lágrimas de alegria. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, poderoso Pai. Senhor, nesse momento, Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, por tudo, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar, Senhor, ó Deus, aprendendo, Senhor, e meditando, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos abençoar, Senhor Santo, no nosso caminhar, Senhor, na nossa jornada da nossa vida, Senhor. E todo, Senhor, e tudo que acontece, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor Santo, que seja para a Tua glória, Senhor, que seja para alegrar a Ti, ó Deus. Esse é o nosso pedido de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pegue sua Bíblia, a sua revistinha, abre aí na lição 12 e vamos ler o nosso texto principal, que é o nosso texto áureo, que está em Ester, no capítulo 9, versículo 32, que está escrito assim: e o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Agora, a atenção principal aí é na nossa verdade aplicada, que está escrito: somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm ao diabo. Repetindo de novo a nossa verdade aplicada: somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Os objetivos da lição é ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus ainda continua o mesmo e considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Os textos de referências dados pela revista estão em Ester, no capítulo 9, os versículos é o 20, o 21, o 26 e o 28. Nossa introdução da lição está escrito: através dessa lição, veremos que as pessoas passam por momentos de dor, medo e sofrimento. Com Ester não foi diferente, mas Deus transformou o seu sofrimento em alegria. O nosso tópico primeiro traz como título de Vencendo os Inimigos. Nosso ponto de partida, colocamos aqui como devemos confiar sempre no Senhor. As vitórias são decorrentes da submissão, ao Senhor, vencendo os inimigos. Meus irmãos, olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Que a maior batalha está dentro de mim e dentro de você. Há uma batalha dentro de nós, porque se nós pegarmos aqui a palavra grega sarx, ela tem um significado polissêmico, e nesse caso aqui ela significa como a natureza humana. Então é a natureza humana, essa batalha, esse inimigo maior que nós temos está dentro de nós, que é a nossa natureza humana. Então essa batalha do Espírito contra a palavra sarx, que é a nossa natureza humana, é a maior batalha que um cristão ele tem que resolver dentro dele. E por isso que nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar nesta batalha. E como que nós possamos vencer essa batalha? É ali na Bíblia, queridos.
Olha o que diz o Salmo 119, Salmo 119, o verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E um conselho que eu dou para os irmãos, que muitas pessoas falam assim, mas quando eu leio a Bíblia, eu não entendo o que está escrito. Há um pequeno verso, nesse mesmo Salmo 119, só que é no verso 18, um pequeno verso que nós possamos usar em oração antes de ler as Escrituras, que está escrito: desvenda os meus olhos. Para quê? Para que eu possa contemplar, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia, glórias a Deus. Vencendo os inimigos. E o tópico 1, ele traz como título a surpreendente ação de Deus. O tópico 1.2 traz como título Deus é o nosso fiel protetor. E o tópico 1.3 traz como título Deus muda a tristeza em alegria. Ora que nós possamos entender, nós trazendo mais essa lição para os nossos dias de hoje, que nós possamos entender aquilo que Jesus ele disse no último capítulo de Mateus, que é o capítulo 28, e o último versículo desse capítulo, que é o versículo 20. Ele diz assim, o Senhor Jesus: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Preste atenção no que o Senhor disse a nós. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eis que estou. Se nós conseguimos entender essas palavras de Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias, essa surpreendente ação de Deus, o Deus é o nosso fiel protetor, Deus muda a tristeza em alegria, será constante em nossas vidas. Agora preste atenção, exemplos bíblicos, a relação da surpreendente ação de Deus na nossa vida. Em Marcos, no capítulo 5, versículos 1 ao 20, a Bíblia conta ali uma história de um homem gadareno, onde que Jesus chega, lá em Marcos capítulo 5, Jesus chega e aquele homem cheio de demônios, uma legião de demônios chega até ele. Olha que a presença de Jesus faz com aquele homem que vivia dentro dos sepulcros, a sua morada era nos sepulcros, vivia no cemitério, vivia nu, tentaram segurar, mas não conseguiam, ele se feria, ele se batia e se feria o seu corpo. Mas quando Jesus chega, ali há algo surpreendente acontece na vida daquele homem. E para os irmãos terem uma ideia, lá no verso 15, ali Jesus surpreendeu a todos, porque está escrito assim: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram a legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Ficaram todos surpreendidos ali com a ação de Deus na vida daquele homem. Devemos confiar sempre no Senhor. Agora o nosso tópico 1.2 vai dizer que Deus é o nosso fiel protetor. Em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35 a 41, a Bíblia conta a história ali que os discípulos estavam no barco e o barco estava sendo açoitado por uma grande tempestade. E a água já estava entrando dentro do barco e ele estava indo já a pique. Os discípulos, apavorados, disseram: Senhor, Senhor, não te dá que pereçamos? Quantas vezes que nossa oração: Senhor, olha o que eu estou passando, não te importa, Senhor, que eu estou perecendo? Olha a situação que está na minha vida. Mas só que quando a presença de Jesus chega, tudo muda. E o Senhor disse no versículo 39, olha o que ele disse: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha no verso 36, grande temporal, começa com grande temporal e no verso 39 houve uma grande bonança. O que nós possamos aprender aqui? Que Jesus, ele acalma o mar, ele fala para o mar, aquieta-te, fala para o mar, cala-te, aquieta-te. Mas ele não só acalma o mar, ele vai lá na raiz do problema, ele vai lá onde estava ocasionando o mar ficar revolto, ele vai lá no vento e repreende o vento. A presença de Jesus, ele acalma a tempestade e ele vai lá na raiz do mal e cessa o problema. Esta é a presença de Jesus. Deus é o nosso fiel protetor. Se você está no barco e Jesus está nele, meu irmão, o seu barco não irá afundar. Tópico 1:3 diz: Deus muda a tristeza em alegria. Glória a Deus por isso. A Bíblia conta uma história em Lucas, no capítulo 24, do verso 13 em diante. A Bíblia conta ali a história de 2 discípulos que estavam em caminhos de Emaús. E no verso 17, disse que eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixo, eles estavam ali passando por um momento de dificuldade. E a Bíblia relata que Jesus chega perto deles e começa a conversar com eles. E no verso 33 de Lucas 24, a Bíblia, um olha para o outro e diz assim: não ardia o seu coração quando ele falava conosco e abria as Escrituras? Olha a presença de Jesus. No verso 17 eles estavam tristes, mas a presença de Jesus mudou ali a tristeza daqueles 2 discípulos em alegria. Não ardia o seu coração, algo que vem lá de dentro, querido. Esta é a presença de Jesus na nossa vida. Ela faz a mudança daquela tristeza que nós temos em alegria. Glória a Deus por isso. E aquelas 2 histórias bem parecidas, porque a presença de Jesus, ela acalma o aflito. Em Mateus capítulo 15, ela conta uma história de uma mulher cananeia. Em Lucas capítulo 18, ali tem a história do cego de Jericó. E os 2 estavam clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eles estavam ali com o coração aflito. Mas a presença de Jesus mudou a história. Jesus curou a filha daquela mulher cananeia que estava endemoniada e Jesus deu a visão àquele cego. A presença de Jesus, ele acalma também o coração que está aflito, meus irmãos. Confia em Jesus, coloca todas as suas dificuldades em Cristo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E o nosso tópico 2 diz como título: Deus é o juiz de Israel. E os subtópicos, que é o tópico 2.1, hora de celebrar. Tópico 2.2, devemos contar os nossos feitos ao Senhor. E o tópico 2.3, quem serve ao Senhor goza de paz. Deus é o juiz de Israel. Tiago capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Coloque, irmãos, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que está colocando você para baixo, todas as suas preocupações, coloca diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala, Pedro, ele vai falar lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 7, ele vai falar assim, ó, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Por que nós devemos colocar diante de Deus? Porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus por isso. E é hora de celebrar ao Senhor.
hora de celebrar. E nós não devemos chegar ao Senhor com tristeza, porque Ele é todo poderoso. Não devemos chegar a Ele com tristeza, porque o Salmo 100, ele vai dizer assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria ou júbilo e apresentai-vos a Ele com canto. O verso 3 vai dizer: sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que fez ovelhas do seu pasto. Deus dizia em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz quem? Diz o Todo-Poderoso. Verso 4 do Salmo 100: entrai pelas portas deles com louvor, em seus átrios com hinos, e louvai e bendizei o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus por isso. Tópico 2.2, devemos contar os feitos do Senhor. Alguns conselhos bíblicos para a nossa vida. Devemos contar os feitos do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 16, do verso 8 ao 12, vai dizer assim: louvai ao Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 8 ao 12. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Verso 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrai-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Verso 12. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Salmista no Salmo 9, verso 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Salmo 107, verso 22. Isso é só alguns conselhos bíblicos. E ofereceram sacrifícios de louvor, que em outras traduções traz como ação de graças. E relatem as suas obras com regozijos, em outras traduções, cânticos de alegria. O tópico 2.3 diz como título: quem serve ao Senhor goza de paz. Quem tem paz? Romanos capítulo 5, verso 1 diz que através de Cristo temos paz com Deus. Está escrito assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é só através, meus irmãos, de Jesus Cristo que nós temos reconciliação com paz, com o Pai, paz com Deus. Depois de todos esses conselhos bíblicos, agora preste atenção, olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, no verso 12. Ele vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o que faz o amor esfriar? O verso diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que é a iniquidade que faz o amor esfriar? Será? Vamos tentar compreender esse versículo. A iniquidade
ela vem do grego, da palavra anomia, que significa aquele que não cumpre as regras. Preste atenção. A pessoa que não está nem aí para as regras. Agora nós vamos ler o versículo novamente, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, que é a anomia, né? Por se multiplicar, que é do grego pletuno, que significa o quê? Aquele que aumenta, né? Aquele que se multiplica, aquele que aumenta a iniquidade, que é a anomia, que é aquele que não se cumpre a regra, a lei. O amor, que é o agape, não é ágape, porque só os irmãos procurar a palavra proparoxítona no grego. O grego não aguenta a palavra proparoxítona, mas muitos falam agape, muitos falam ágape, mas é agape. O amor de muitos esfriará. Agora vamos entender, irmãos, por que a iniquidade faz o amor esfriar. Presta atenção, em 1ª Epístola de João, no capítulo 3, versículo 9 ao 10, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. No texto grego está assim, escrito: não vive na prática do pecado. O que é isso? É um estilo de vida, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que nós possamos entender aqui? Que a iniquidade, ela não vem do povo de Deus, ela não vem da igreja. Então, por que, se não vem da igreja, por que faz o amor do crente esfriar? Por quê? Se a iniquidade, ela não vem, ela não procede da igreja. Por quê? Porque nós não temos que ficar de olho nos escândalos. A nossa fé não tem que estar se baseando nos escândalos. O que acontece? O nosso olhar tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus. Temos que não se preocupar com os escândalos que acontecem no meio de nós, mas o nosso olhar está em Cristo, nas suas grandezas, nos seus feitos em nossa vida. Aleluia, glória a Deus por isso. O nosso tópico 3, que traz como título: o Senhor permite a provação de Esther. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tópico 3.1 diz: hora de festejar. Nós temos que festejar sempre quando o bem vence o mal, e quando a justiça vence a injustiça. Olha o que diz o salmista no Salmo 116, verso 5. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. E no verso 7 está escrito: volta minha alma ao teu repouso, porque pois o Senhor te fez bem. Verso 8, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Olha o verso 10 ali, que vai ter uma conjuntura verbal, que diz assim: cri, por isso falei, estive, não estou. Ele diz assim: estive muito aflito, agora não estou mais, porque o Senhor foi ao meu favor. Glória a Deus, aleluia. Tópico 3.2 diz: Esther é movida por fé. Fé, perseverar, fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39 diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feitos a vontade de Deus, possais alcançar as promessas.
porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Verso 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha o que diz em Hebreus 11:8, que pela fé ele obedeceu. E o tópico 3.3, título: Deus cuida do seu povo. Presta atenção na unidade da igreja, isso atrai a Deus, atrai os olhos de Deus. A unidade da igreja chama o cuidado de Deus. Tanto Esther como Mardoqueu, ele não se preocupavam por só na vida deles, mas eles se multiplicavam, eles se preocupavam com todo o povo judeu. O cuidado da igreja tem que ser mútuo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, vai dizer assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham seus membros igual cuidado um dos outros. Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. No Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 23, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus disse: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça, que tu me enviastes, que através da unidade da igreja, o mundo irá conhecer que o Pai enviou ao seu Filho, enviastes a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Meus irmãos, em Efésios capítulo 3, versículo 10, diz assim, presta atenção, que agora, pois, pela igreja, por nós, seja conhecida a multiforme sabedoria de Deus, dos principados e potestades nos ares, que é por nós, pela igreja, pela unidade da igreja, pelo cuidado mútuo uns dos outros. E a nossa conclusão vai dizer assim: estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias e consternação em alegria. Aprendemos em que necessitamos celebrar as nossas vitórias através dos cânticos espirituais, para não nos esquecer de que o Senhor é bom para conosco. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a sua família, abençoe o nosso país. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida, que nós possamos ser crentes melhores. Deus abençoe e uma ótima semana. Amém.